Olá pessoal, mais um quadro da Quarta Mental Somática. Eu sou Murilo Virolino. Olá, sou Rosana. E nessa quarta falaremos do livro muito bom, Consciência em Revolução, escrito pela nossa amiga Rosemary Salles, que é ex-duplista do Moacir Gonçalves, e fala muito de parapoliticologia, não é mesmo, Rosana? Parapoliticologia, Manual da Parapoliticologia. Porque ela era uma militante esquerdista daquelas bem fanáticas. Militância já é fanatismo, foi redundância falar aqui que ela era uma militante fanática, mas ela era uma militante daquelas pessoas que a gente vê hoje em dia, né? Infelizmente, a polarização aí entre Lula e Bolsonaro atingiu até pessoas ligadas à Conscienciologia, inacreditavelmente, porque a Conscienciologia é uma neociência apolítica, então, mas existem pessoas com seus passados, né? A gente tem que analisar de forma holobiográfica, e algumas pessoas acabam tendendo para a esquerda, outras tendendo para a direita, e acabam entrando nesse extremismo que ela fala que isso é um processo antievolutivo, né? Os extremos. Tem uma frase muito boa aqui que ela cita, né, que somos cidadãos do universo, patriotas da multidimensionalidade, ou seja, não só aqui na intrafiscalidade, militantes ativos das revoluções conscienciais. Então, como fazer a revolução consciencial? Não ficar paralisado em ideologias, né, fanáticos em ideologias políticas. Recentemente, o Eduardo Martins trouxe um verbete muito interessante sobre a falta, né, da pessoa ter um discernimento nessa questão ideológica. E qual que é o tema mesmo? Deixa eu ver se eu lembro. É o tema do verbete dele. Que fala sobre essas ideologias, né, e diversas sobre essas dificuldades. Eu acho que é falta de discernimento ideológico, ou eu acho que é autodiscernimento ideológico. Talvez acho que é assim. Para a pessoa ter autodiscernimento ideológico, porque muita gente acaba apaixonado pelas ideias, e essas ideias voltadas a partidos políticos, e o processo que a gente tem que analisar é consciencial, além dessas questões passageiras do dia a dia. Então ela fala aqui de uma reciclagem que ela fez, né? E quando ela chegou na Conscienciologia, ela sabia que tinha essa tendência, né? Já tinha mexido com isso. Até tem uma consciência intrafísica feminina que já até dessomou, chamada Tânia, que no recorte que o professor Valdo Vieira falou do Augusto Heleno, lá no Salão Verde, eu fiz um recorte, ela insistia em dizer, mas Valdo, ele é militar. Ela, na cabeça dela, o fato de ele ser militar, naturalmente ele seria a favor da ditadura, ele não teria uma inteligência até razoável, que é uma cabeça, esse Augusto Heleno. Então, as pessoas estigmatizam, não, rotulam, e isso é um processo que a gente vê que tem acontecido ultimamente. E na reciclagem dela, então ela fala, a política é uma coisa que é assim, é indispensável à nossa evolução. Tudo é política, né? Tudo é política. O apolítico também é uma missão deficitária, tu não se posiciona. Como não ser isentão, né? Como ser isentão, né? Não então, ser isentão. Você também não pode ficar só lá no meio, não vou mexer com isso. No caso dela, você é negativo, você tem que se posicionar. Ela fez uma reciclagem intraconsciencial e uma reciclagem existencial pelo viés dela de auto-pesquisar. Então ela coloca assim uma respectivação. Ela respectivou o olhar. Eu, quando li esse livro aí, para mim, foi assim, me deu uma tranquilidade íntima a partir da visão mais ampla da política. Sim. Então eu achei bem interessante. Então ela fala aqui que ela teve uma cosmovisão sobre a política. Ela teve uma cosmo. Então o que a gente tem que prestar atenção, né? Que ela começa a falar em atuação em movimentos revolucionários. Então o que ela era? Ela falava que ela estava num porão consciencial. Então o que era o porão consciencial? Né? Aquele porão da imaturidade. Então ela tinha muito aquela coisa da efervescência, né? Da rebeldia. Da faculdade, rebeldia. Sim. Então ela tentou lapidar os aspectos negativos do porão dela. Né? Então o que eram os traços dela? Revolta, vitimização. Culpar o sistema. Né? Culpar o sistema. Então, ela fala assim, próprios do ser político dela. Sim. Então, ela entrou numa reciclagem profunda. Isso. E eu vejo que muita gente que entra nesse processo de auto-vitimização, culpando o sistema, é muito capitalismo e tal, e é a favor do nosso atual presidente, que é uma vergonha, que trouxe um ditador e achando uma celebridade ultimamente, uma vergonha mundial, infelizmente. Essas pessoas, elas não se enfrentam, elas querem tudo pronto, elas querem as coisas tudo prontinhas, e o outro presidente que acabou perdendo aí na
a eleição recente, era aquele mais disciplinador. Mas ele também não pode ser excessivamente autoritário, que é negativo. Ele tem um traço que eu considero negativo, que é o autoritarismo. Ele queria mandar até o Sérgio Moro, isso está errado. Mas ele é menos ruim do que o atual presidente, na minha análise cosmobiológica para a política. Eu não estou colocando só a questão da intrafiscalidade. Por que, na minha opinião, o atual presidente é pior do que o presidente que esteve à frente, aí, que é considerado como patriota, né, que defende a pátria? Porque nós estamos passando, eu já cansei de explicar, mas vou tentar ser rápido aqui na explicação. Nós estamos passando por uma fase onde estão ressomando, renascendo, reencarnando muitas consciências reurbanizadas. Então, para coibir com maior contundência essas consciências reurbanizadas, seria um disciplinador, e não um que abre mão, recebe ditador achando que é uma celebridade, quer fazer média com tudo e todos. Isso aí é totalmente anticosmoético, e não sei como que tem gente que estuda o paradigma consciencial que quer defender um cidadão desse, que já até foi preso, que é todo comprovadamente corrupto. Eles ficam falando que o Bolsonaro é corrupto, mas nada foi comprovado e ele não foi preso. Sim, querer ampliar a polarização desse vídeo. Aí a gente pergunta se onde que a gente pode ter mais discernimento. Sim, né? Na visão do livro, né, conforme a autora, sim, ela coloca da corrente de articulação. O que seria uma corrente de articulação? A gente tem que ficar ligado como é que eles articulam os discursos políticos e se eles fazem isso. Né? Então, às vezes, existe um processo revolucionário, de uma conscientização de classe, e como é que esse discurso político? Porque muita demagogia. Muita demagogia. Então ela fala assim que ela avalia, né, os discursos como às vezes que não tinham coerência. Falava uma coisa, né, condiziam com a realidade. Agradar então, o povo, né? Eles pegavam a massa toda do povo, né? Sim. Colocava numa conscientização de classe. Sim. E colocava aí formava o Holopensene ali, né, que a gente chama de Holopensene, todo pensamento. Formava uma gente fala, na época falava egrégora, mas a gente fala agora Holopensene, o Marco Pensene. Então isso tudo fervilhava, né? Sim, isso acontece muito, eu vejo também em estádio de futebol, né? Quando as pessoas se juntam, elas ficam mais rebeldes, se rebelam, tem até aquele processo de efeito de manada, esse efeito tem manada, até uma onda, né? Tem um filme que ele fala, tem muito a ver com esse filme, esse livro, essas militâncias que muita gente... Mas ela fala da reciclagem dela, então é importante ela fala assim, é importante que as ideias de conscientização de classe, elas pegam a multidimensionalidade, tipo, vão lá para um olhar mais não de sectarismo, né? De grupinho, de coisinha pequena. Isso. Então, desculpa te interromper, mas o que eu vejo nas pessoas que são da Conscienciologia e são extremistas? Elas não fizeram a reciclagem necessária, né? Elas estão ainda... pegaram alguma coisa do passadão delas que tem a ver com uma ideologia A ou B, e que nem o Eduardo trouxe no verbete, não tem discernimento ideológico. Falta discernimento ideológico. A pessoa embarca num processo de mudança política e vai para a trosfera de novo. Às vezes é uma paraprocedência, às vezes até aquela coisa da ditadura militar, medo, né? Medo do autoritarismo voltar, que não vai acontecer mais. A censura quem está trazendo é a esquerda, que não quer que as redes sociais... mas o mais importante é a reciclagem que ela fez, né? Para entrar, então eles falam da clivagem ideológica. Então o que é a clivagem ideológica? A palavra clivagem significa que ela coloca uma purpurina, assim, ela modifica o que é na realidade, o que é o real, né? Sim, muita gente embarca nisso, né? Acredita nessas falsas promessas, né? De políticos malandros, larapos. Tem até um verbete chamado sucupira, né? Que o nosso amigo lá no Twitter colocou, que é a cara do presidente atual. Então procure aí. Vou colocar no link aí embaixo esse verbete para vocês entenderem como que a pessoa ela tem o talento de enganar massas. Ela tem esse talento. Ela gosta de fazer média, quer fazer média até com o presidente da Rússia, né, que causou essa guerra estúpida aí com a Ucrânia. Então, gente, falta autodiscernimento ideológico. E consciência política, né? Sim, a pessoa é muito fanática, não sabe dialogar. Ela só quer falar de forma... sem ter argumentos sólidos. Ela começa a inventar coisas. Recentemente eu fiz um print e mandei para um amigo aí de Foz que é totalmente esquerdista, e ele
empirocou, só falou mal do anterior, né, do presidente anterior do Bolsonaro, mas não tem nada comprovado, ele está solto. Então, a gente tem que analisar o que aconteceu, os fatos orientam as nossas autopesquisas. Então, e lapidar os aspectos, às vezes, que estão ali, como ela fez, né? Ela lapidou as coisas do porão, às vezes daquela reverência ela era biruta, isso é birutice, ela embirutava. Ela ficava bem política. Fanática, né? Sim, que nem futebol, vira Fla-Flu. É errado, a pessoa é fanática. Tudo que é fanática Esse livro aqui, Revolução, Consciência em Revolução, ela mesma fez as... Né, ela era revolucionária da questão partidária e virou uma cidadã do cosmos. Isso que ela conta no livro, né? Que ela fez essa mega reciclagem. É muito bom esse livro para dar uma equilibrada, que às vezes a gente não esclarece, como é que eu vou lidar com essa política? E a política, ela existe em tudo, até numa casa. A gente não precisa também, não vou mexer com política, não pode só ser... pra gente corrupta, não pode ser alienado. Tem que ter uma clareza no teu pensar, né? Do jeito, a consciência política. Qual é a tua consciência política? A gente fez essa pergunta, eu como Rosana, Murilo como Murilo, qual é a minha consciência política? Como é que eu vejo a política? Ou eu vou ali na lábia, às vezes, né? Eu me considero o de direita e conservador, mas não quer dizer que eu seja autoritário e não queira conversar com as classes mais baixas. O pessoal não entende nada disso, aí tem muitas discussões que a gente não... porque ele fala da consciência de classe aqui, né? Que as ideias para assistir alguém não é por através de consciências de classe. É uma coisa mais ampla, né? Porque tanto o empregador quanto o funcionário, ambos precisam um do outro. É uma interdependência. Isso, ninguém consegue viver independente. Não adianta querer, né? Às vezes levantar uma bandeira, às vezes uma coisa, e às vezes não vai ter quem segura ali, paga os impostos e coisa, né? Sim, tem que ser um equilíbrio. O que eu vejo que o professor Waldo era favorável do socialismo cosmoético. Esse eu também sou favorável. Só que aqui a gente vê um socialismo totalmente anticosmoético, né? Um processo que só vem a mim. Olha o que acontece em Cuba, gente, olha o que acontece em Venezuela, não tem democracia. Então nós estamos caminhando, quem estuda paradigma social, para a democracia pura, o Estado Mundial Cosmoético. Então esse é o caminho. Então o professor Waldo, ele tinha essa postura, e eu também concordo com ele, e eu tenho uma vida como escritor que eu defendia os fracos e oprimidos, e eu não era comunista. É possível você olhar para o lado dos pobres, dos menos favorecidos, sem ser maluco nessas ideologias aí esquerdistas e comunistas. É isso aí. É isso mesmo? Então até a próxima quarta, pessoal. A pergunta fica, qual é a nossa consciência política como... Qual que você escolhe? Né? Quer ser um cidadão do cosmos ou ficar aí entre prisões, né? degladiando entre partidos aí que muitas vezes não estão nem aí com o povo, eles querem só dinheiro e poder e o povo lá brigando por eles, são os bobocas. Então sai de qualquer tipo de fanatismo futebolístico, fanatismo da ciência convencional, fanatismo político, isso aí totalmente te leva para a baratrosfera, então corre disso. Então, tá. O que é baratrosfera? É umbral, é infernal. Você quer isso? Eu não. E você, Rosana? Eu vou tentar melhorar minha consciência política. Então até mais, pessoal.